Olá, pessoal da veterinária, tudo bem com vocês? Olha, nós estamos hoje fazendo uma revisão para a prova de vocês, uma prova online que ficará por 7 dias, né, disponível. Então, eu espero que vocês possam ver as minhas principais dicas aqui para vocês. Tudo bem? Vamos lá? Dica número 1. A primeira dica, ela vai ser sobre matemática básica envolvendo cálculos de probabilidades como permutações, arranjo e combinações. Veja só esse exercício que eu separei para vocês. Em uma sala de aula, existem 12 alunas, onde uma delas chama-se Carla, e 8 alunos, onde um deles atende pelo nome de Luiz. Deseja-se formar comissões de 5 alunas e 4 alunos. Determine o número de comissões onde simultaneamente participam Carla e Luiz. Então são 12 alunas e 8 alunos, sendo que uma aluna chama Carla e o outro chama Luiz. E a condição minha é que Carla e Luiz estejam sempre presentes nas comissões. Então as meninas vestem rosa e os meninos vestem azul. Galera, tô só brincando aqui, né? Vocês sabem o que eu estou parafraseando aqui. De qualquer maneira, Carla e Luiz vão estar sempre presentes. Então eu vou tirar uma possibilidade de Carla e uma possibilidade do Luiz. Então eu tenho 4 vagas disponíveis para as alunas e 3 vagas disponíveis para os alunos, ok? Bom, vejam bem, nós vamos realizar combinação das meninas e combinação dos meninos. Atenção que eu falei e não ou. Combinando as meninas e combinando os meninos, depois eu vou fazer a multiplicação dessas combinações. Tudo bem? Joia. O que é combinação mesmo, meus queridos? Quando você mexe na ordem e não altera o resultado ou não altera a comissão. É isso? Sim. Bom, então nós temos combinação de 11, 4 a 4. Por que 11? São 12 alunas, só que a Carla já está presente. Então eu tiro a Carla do meu total. 11 alunas tomadas 4 a 4. Vezes 7 alunos tomados 3 a 3. Toide, por que 7 alunos e não 8 alunos? Porque o Luiz, obrigatoriamente, ele já está presente na comissão. Combinação de 11, 4 a 4 nas meninas, vezes combinação de 7, 3 a 3 nos meninos. Então, eu tenho aqui, ó, 11 fatorial dividido por 4 fatorial, vezes 11 menos 4 fatorial, vezes 7 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 7 menos 3 fatorial. Claro que se você puder colocar aí no seu papel, eu vou dar um tempinho para você resolver, um tempinho de mais ou menos 1 minuto, e eu espero que você me dê a resposta. Valendo! Então, galera, eu espero que vocês tenham efetuado aí as contas corretas. O resultado dessas combinações aqui de comissões é 11.550 possibilidades de comissões onde Carla e Luiz participam simultaneamente, ok? E aí, pessoal? Eu acho que agora nós podemos ir para a dica número 2, nosso exercício número 2. Agora eu acho que nós podemos realizar um exercício aqui, ó. Na fazenda modelo da Unifatesse há 4 bois Nelores. Os pesos deles estão representados numa tabela. Calcule a média aritmética simples. Bom, pessoal, então aqui você tem uma tabela falando do peso desses animais, desses 4 bois ali, tá? 250, 280, 300 quilos e 350 quilogramas. Então eu gostaria que vocês agora aí pudessem calcular a média disso e ver qual que é o valor encontrado e coloca aí como resposta para mim. Eu vou dar 1 minutinho.
Tudo bem, galera? Olha só como é que eu fiz, ó. Para eu calcular a média aritmética simples, eu fiz a soma dos pesos desses 4 bois e dividi por 4. E aí eu encontrei o valor de 295, resposta correta é a letra C. Beleza? Galera, dica número 3 é muito importante. Se eu fosse vocês, eu assistiria esta dica várias vezes. Questão 4, ela não é de genética de população, mas eu trouxe ela aqui para vocês brincarem comigo, ó. Se em um cruzamento de bois da raça Angus tiver 5 bezerros, a possibilidade de serem 2 do mesmo sexo e 3 do outro sexo é... Então, esse exercício aqui não é de genética de população, só para deixar bem claro, ok? Mas eu sei o seguinte, o cruzamento aqui entre um boi e uma vaca dessa raça vão me dar 5 bezerros, beleza? Qual é a possibilidade de sexo no primeiro bezerro? 2, pode ser macho ou fêmea. No segundo, pode ser macho ou fêmea. No terceiro, pode ser macho ou fêmea. No quarto, pode ser macho ou fêmea. E no quinto bezerro, macho ou fêmea. Logo, galera, eu tenho 32 possibilidades. Isto é o meu total de possibilidades, ok? E aí, galera, exercício difícil, na verdade? Então vamos lá. Eu sei que existem 32 possibilidades combinando ali os 5 bezerros de acordo com o tipo de sexo. Mas a pergunta dele é, eu quero 2 do mesmo sexo e 3 do outro. Então, exemplo, só um exemplo para vocês. Um exemplo, galera. Imagine que os 2 primeiros, então, sejam macho. E aí os outros 3 serão fêmeas. Se eu alterar a ordem, altera o resultado? Não, não altera. Então, imagine que fosse 3 fêmeas primeiramente e 2 machos no final. Isso alteraria o que eu desejo? Não. Então, quando não altera, quando a ordem não importa, eu tenho o quê? Combinação de NPAP. Ok? Combinação de NPAP. Então, eu vou combinar aqui o seguinte. Eu já coloquei 2 machos ali, não coloquei? Então, eu vou combinar as 3 fêmeas. Então, combinação de 5 tomado 3 a 3, onde N é o 5 e o P é o 3. Então, 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 5 menos 3 fatorial. Tudo bem? Bom, esse resultado aqui vai ser 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial e 2 fatorial. Eu parei no 3 fatorial por quê? Porque eu posso simplificar. 5 vezes 4 é 20. Simplificando com 2 embaixo, que é 2 fatorial, é 2 vezes 1, dá 2. Vai dar 10 possibilidades se eu tiver 2 machos e logo depois eu combinar 3 fêmeas, tudo bem? Ai, professor, eu poderia fazer as 3 fêmeas primeiramente e deixar 2 casas no final, que seriam os machos, e fazer combinação de 5 tomado 2 a 2? Sim, galera. Se você colocar as 3 primeiras colunas ali como sendo fêmeas, por exemplo, e as 2 últimas como sendo macho, por exemplo, se você colocar as 3 primeiras como fêmeas, você vai calcular a combinação de 5 tomado 2 a 2, que seria dos machos ali no final, e a resposta também seria 10, tá? Então, a ordem aqui, de fato, ela não importa. Mas acabou? Não, não acabou. Então, eu coloquei aqui uma divisória, né, para você não confundir o lado esquerdo com o lado direito. Então, eu tenho 10 opções dividido por 32 possibilidades. 10 por 32 possibilidades. Isso vai me dar 0,3125. Isso aqui equivale ao quê? 31,25%. Acabou? Olha lá, tem a resposta ou não? Não, não tem a resposta. E aí, galera, o que eu faço? Bom, percebam que aqui eu combinei como sendo 2 machos e 3 fêmeas. Mas poderia ser o quê? 3 machos e 2 fêmeas. Então, eu tenho a possibilidade de 2 machos e 3 fêmeas e tem a possibilidade de 3 machos e 2 fêmeas. Então, são 2 opções. Como para uma opção dá 31,25%, para 2 opções eu tenho o dobro. Então, a resposta aqui é 62,5% ou 50%. Resposta, letra C. Ok? Agora nós vamos para a nossa dica número 4. Preste bem atenção porque, de fato, entramos em genética de população. E aqui você faz uso do cálculo da equação de Hardy-Weinberg. Acompanhe. A cor da pelagem em suínos é caracterizada por uma herança monogênica com dominância completa. Então a dica aqui
é dominância completa. A pelagem vermelha é dominante em relação à pelagem recessiva. Em uma população de suínos, 640 indivíduos possuem uma pelagem vermelha e 360 uma pelagem preta. Calcule a frequência dos indivíduos heterozigotos. Galera, aqui você vai ter que especular que os indivíduos de maior número apresentarão o fenótipo dominante. Então, 640 indivíduos com a pelagem vermelha poderão ser azão-azão ou azão-azinho, enquanto que os 360 indivíduos de pelagem preta serão azinho-azinho. Então, eu construí aqui para vocês uma tabela. Olhem essa tabela. Eu tenho os fenótipos vermelho e preto. Eu tenho os genótipos azão-azão ou azão-azinho para a pelagem vermelha e azinho-azinho para a pelagem preta. Do outro lado da minha coluna, eu coloquei que existem 640 indivíduos com pelagem vermelha e 360 indivíduos com pelagem preta. Totalizando quanto? Totalizando 1000 indivíduos. Perfeito ou não? Perfeito, né? Bom, de acordo com isso, nós temos que usar o Q ao quadrado. O Q ao quadrado é os indivíduos com genótipo recessivo, azinho-azinho. Professor, por que eu não posso usar os indivíduos com fenótipo dominante? Porque isso me abre margem para azão-azão ou azão-azinho. E isso traria uma certa dificuldade. Se eu consigo achar rapidamente a frequência do alelo recessivo Qzinho, fica muito mais fácil para eu achar o Pzinho. Então eu sei que existem 360 indivíduos de um total de 1000. Então, Q ao quadrado, que refere-se ao genótipo azinho-azinho, é igual a 360 indivíduos em um total de 1000. E isso vai me dar que o Q ao quadrado é 0,36. Tirando a raiz quadrada de 0,36, eu obtenho, galera, ali é 0,36, tá? Não é só 36 como está ali no slide. Eu obtenho uma frequência do alelo recessivo azinho como sendo 0,6. Então, o Qzinho é 0,6. Se eu achei o Qzinho, fica mais fácil agora achar o Pzinho. E o Pzinho refere-se ao alelo dominante. Então, P mais Q igual a 1. Ora, pessoal, se o Qzinho é 0,6, o P é 0,4. Concorda comigo ou não? Sim. Como ele pede a frequência genotípica dos indivíduos heterozigotos, eu tenho que lembrar que os indivíduos heterozigotos azão-azinho refere-se a 2pq. 2pq, então é 2 vezes 0,4 vezes 0,6. 0,4 vezes 0,6 dá 0,24. Vezes 2, 0,48, ou 48% de um total de 1000 indivíduos serão heterozigotos e apresentarão a pelagem vermelha. A resposta correta aqui é a letra B. E é claro, eu não poderia deixar de falar para vocês a nossa última dica, nosso último exercício, um modelo que eu gosto muito, na qual não há necessidade de usar a equação de Hardy-Weinberg, porém é preciso compreender a montagem de uma tabela para que você calcule quando acontecer a ausência de dominância. Acompanhe aí o nosso último exercício. Bom, vejam bem esse exercício 3. A cor da pelagem do gado Shorton é caracterizada por uma herança monogênica sem dominância. A dica é herança monogênica sem dominância e com 3 fenótipos distintos. Pessoal da veterinária, até o presente momento, nós fizemos 2 exercícios, um de suíno e um de Angus, sempre com 2 fenótipos, pelagem vermelha ou pelagem preta, sempre com 2 fenótipos.
É a primeira vez que nós temos 3 fenótipos participando aqui. E quais são os 3 fenótipos distintos do exercício? Vermelho, ruão e branco. Não sei se vocês percebem, mas a pelagem ruão ela é intermediária entre a pelagem vermelha e a pelagem branca. Em uma fazenda modelo da Unifatesse, a população de Shorton é equivalente a 1.000 indivíduos. Então, na população, são 1.000 indivíduos. Sabendo que existem 500 animais vermelhos, 400 animais ruões e 100 brancos, calcule a frequência dos 2 alelos dessa herança. São 2 alelos. O exercício deu a dica. Então, eu tenho um alelo A1 e A2. Esses alelos não dominam um em relação ao outro. Então, eles têm a mesma dominância, o mesmo efeito de dominância. Então, A1 tem a mesma expressão de A2. Por isso que você não pode, de certa forma, usar P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado. Porque lá, quando nós calculávamos o heterozigoto, nós tínhamos que o indivíduo azinho apresentava o mesmo fenótipo do homozigoto dominante. Aqui, meus queridos, com esses 2 alelos, eu tenho as seguintes combinações. A1 é um tipo de genótipo e um tipo de fenótipo. A1, A2 é um tipo de genótipo e também um tipo de fenótipo. A2, A2, um tipo de genótipo e também um tipo de fenótipo. Bom, assim sendo, eu montei essa tabelinha para vocês. Percebam que o fenótipo do gado Shorton de pelagem vermelha, A1, e temos aqui 500 animais. Ruão, A1, A2, e temos 400 animais. Branco, A2, e temos 100 animais. Tudo bem? Bom, vamos calcular, mesmo que o exercício não peça, a frequência genotípica desses indivíduos. Qual é a frequência de A1? Bom, a frequência de A1 é 500 indivíduos de um total de 1.000. A frequência de A1 é 0,5. A frequência do ruão, A1, A2, é 400 indivíduos sobre o total de 1.000. Isso vai me dar 0,4. E a frequência de brancos, A2, A2, é igual a 100 sobre 1.000. Pessoal, tem um errinho ali, é A2, A2. Bom, assim sendo, a frequência aqui é 0,1. Ok, apesar que o exercício não pediu isso. Se ele pedisse a frequência genotípica de A1, seria 50%. Se ele pedisse a frequência genotípica de A1 e A2, 40%. E de A2 a 2, 10%. Mas o exercício, ele pede, na verdade, a frequência do alelo A1 e A2. Então, eu montei uma tabela para você, onde precisamos nos esforçar para entendê-la. Numa coluna eu tenho o genótipo, na outra eu tenho o número de animais, na outra eu vou ter o número de alelos, A1, na outra o número de alelos, A2, e o total de alelos na última coluna, perfeito? Ok. Quantos animais tem de pelagem vermelha? 500 animais. Ora, se cada animal apresenta 2 alelos, A1, no caso A1, se eu tenho 500 animais, aqui no fundo, essa população tem 1.000 alelos A1. Cada animal tem 2 alelos. Se são 500 animais, total 1.000. No caso de A1 e A2, são 400 animais. Quantos animais apresentam o alelo A1 deste A1 e A2? 400. Por que, professor, 400? Eu estou em busca dos alelos A1. E A1 e A2 têm apenas um alelo A1, cada indivíduo. Então, 400. Quantos indivíduos A2 apresentam
o número de alelo A1? Nenhum, zero, porque só apresenta A2 e A2. Na próxima coluna, número de alelos de A2. Os indivíduos vermelhos não apresentam alelos A2. Os indivíduos João apresentam 400 alelos A2. Por quê, Toide? Olha lá, galera. O indivíduo João, ele é A1, A2. Então, ele tem um único alelo A2. E se são 400 indivíduos, 400 alelos A2. Quanto que vai dar de A2 a 2 o número de alelo A2? 200. Ora, se eu tenho 100 indivíduos brancos e cada indivíduo branco tem 2 alelos, o dobro, 200 alelos. Bom, então eu tenho um total de 1.000 para o A1 aqui e 800 para o A1 e o A2. E 200 para A2, A2. Tudo bem? Joia? Ok. Agora vamos calcular aqui comigo, galera. Qual é a frequência do alelo A1? A frequência do alelo A1. Olha ali na tabela. Quantos números de A1 existem? 1.400. Então, são 1.400 alelos A1 de um total de 2.000. Assim sendo, você tem uma resposta de 0,7 para o alelo A1. Qual é a frequência do alelo A2? Calcule comigo ali. A2 eu tenho 400 mais 200, 600. 600 sobre um total de 2.000 alelos. Então, a frequência do alelo A2 é 0,3. Qual é a pergunta, meus queridos? Calcule a frequência dos dois alelos dessa herança. 70% para A1 e 30% para A2. A resposta é a letra D. Ok? Eu sei que num primeiro momento nós sairmos para calcularmos a genética de população de ausência de dominância parece ser mais difícil. Mas não é, galera. Nem fórmula tu vai usar aqui. Tu vai usar uma tabela e preencher essa tabela, usando sempre a lógica. Nas próximas aulas, nós vamos treinar bastante casos de genética de população para ausência de dominância, onde nós vamos desenvolver algumas tabelas. Até agora, vocês viram vários exercícios com dominância completa. P ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado. Então, fiquem tranquilos que novos exercícios de tabela com ausência de dominância nós faremos. Tá, pessoal, agora eu vou ficar aqui para tirar algumas dúvidas e logo depois eu solto o link da prova de vocês. Uma boa prova. Tchau, tchau.